Muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você que já está ligadinho aqui no canal do Lessa. Bora começar essa quarta muito bem informado sobre o Fluminense, com notícias do Flusão. Falando mais uma vez aqui direto de Madrid. Aliás, gostaria de abrir esse vídeo aqui. Muita gente já sabe, mas tem muita gente também que provavelmente não sabe. Hoje eu vou realizar um sonho de infância mesmo. E eu queria muito trazer isso aqui para vocês, afinal de contas. Tudo isso é fruto de trabalho, né? De muito trabalho e do apoio, do reconhecimento, enfim, desse relacionamento que a gente tem nesses anos aqui de canal do Lessa. Então eu fico muito feliz quando eu tenho uma conquista, eu gosto também de compartilhar com vocês. E hoje eu vou assistir a um jogo da Champions League entre Atlético de Madrid e Inter de Milão. O jogo vai ser às 9 da noite aqui de Madrid, né? 5 da tarde aí do Brasil. E vai ser um dia muito especial mesmo, porque, cara, sinceramente eu não imaginava em 2024 assistindo a um jogo da Champions em loco, né? Para quem assiste esse campeonato desde que, sei lá, não lembro a primeira Champions que eu assisti, mas desde muito jovem, é realmente algo muito, tenho certeza que vai ser algo muito emocionante. Então, gostaria de compartilhar isso com vocês também. Depois eu vou gravar, né? Vou produzir algum conteúdo lá, até para trazer um pouco do clima aqui para vocês. Mas, enfim, é isso. Vai ser uma quarta-feira especial também por esse motivo. Mas a gente segue aqui trabalhando, produzindo, trazendo conteúdo para vocês de Fluminense. Não vai ser diferente neste vídeo. Temos alguns assuntos aí importantes para abordar. Um jornalista que fez uma crítica muito dura para mim, passou do ponto em relação ao técnico Fernando Diniz. E, claro, algumas notícias importantes pensando no jogo do próximo sábado contra o Flamengo, o jogo da volta pela semifinal do Campeonato Carioca. Só vou te pedir para você no CC te dar aquela moral no like, de se inscrever aqui no canal do Lessa, também é muito importante. Conto muito com vocês, sempre com esse apoio, que não custa nada, né? Seu like, seu comentário, se inscrever se você não está inscrito, está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Vamos que vamos, porque tem muita coisa para falar. Bom, começando com duas informações que foram publicadas ontem pelo GE, uma notícia muito boa em relação a Paulo Henrique Ganso. O jogador não tem lesão. O Ganso deixou o campo no último sábado, no início do segundo tempo, com um problema muscular. Esse problema foi na panturrilha direita e, segundo o GE, exames foram realizados e nenhuma lesão foi constatada na panturrilha direita de Paulo Henrique Ganso. Informação do Gustavo Garcia, do Marcelo Neves e da Bárbara Mendonça, lá no GE. Então, o Ganso será opção sim para o técnico Fernando Diniz no sábado, que é uma notícia muito importante. Eu sei que muita gente vai falar, mas Ganso não está jogando nada. Mas, galera, convenhamos, né? Quase ninguém está jogando nada esse ano. E querendo ou não, ele é um jogador importante nessa engrenagem. Dentro do que foi até o jogo, em relação à escalação equivocada do Fernando Diniz para o Fla-Flu, acho que o Ganso foi até melhor que o Renato Augusto, tá? Sinceramente, acho que ele foi até melhor. E já levando em consideração que o Fluminense segue com desfalques para esse jogo, obviamente não seria importante não poder contar com o Ganso. Afinal de contas, o time vai precisar fazer gols, não só como 3 gols, para sonhar com essa vaga, ou para garantir essa vaga na final do Campeonato Carioca. Agora, em relação aos demais, Samuel Xavier, Marlon e Douglas Costa, todos com lesões musculares, eles seguem como dúvidas. Acho que é muito improvável que um desses jogadores esteja aí à disposição para esse jogo de sábado, acho bastante improvável. Creio que eles vão continuar fora do time e a gente vai ter a volta, evidentemente, do André. Agora resta saber como que o Diniz vai escalar esse time, né? Se ele vai colocar a equipe ainda mais para frente ou se teremos a volta daquele time padrão, que é o time titular, o time campeão da Libertadores, né, com a entrada do Thiago Santos na zaga e o Guga na lateral direita. Eu acho que vai ser, né, eu já venho falando sobre isso há algum tempo, para vencer o Flamengo, o Fluminense vai ter que, no mínimo, melhorar o seu setor de meio de campo, né, povoar mais esse meio de campo, que é onde o Flamengo é muito forte, dominou completamente o confronto, a gente viu o que aconteceu no jogo de ida. Então, se o Diniz realmente tem o objetivo de levar esse time à final, esse setor vai ser fundamental. Não creio que ele vai tirar um dos atacantes para povoar mais esse meio. No máximo, a gente vai ter André Martinelli e Ganso, mas se houver uma compactação, o Keno e o Ares já podem compensar
e podem preencher esses espaços com movimentação. Dessa forma, eu acho que a gente tem alguma chance. No mínimo, se espelhar ali o Flamengo, porque se vier com 4-2-4, se tirar mais um no meio de campo e ficar aquela avenida no meio, aquele espaço absurdo que a Arrascaeta e Dela Cruz tiveram para jogar no jogo de ida, aí infelizmente essa classificação fica totalmente inviável. É torcer para que ele faça realmente mudanças, não só mudanças, não necessariamente mudanças de peça, mas mudanças na estrutura, no posicionamento, na postura do time, porque qualquer coisa fora disso fica bastante improvável imaginar o Fluminense avançando para a final. A outra reportagem que foi publicada ontem pelo GE fala aqui que a Conmebol convocou Mário Bittencourt e Diogo Barbosa para a audiência disciplinar. A reunião vai ser online e será realizada por episódios decorrentes dos jogos contra a LDU na Recopa Sul-Americana. A gente já sabia que a Conmebol abriu um expediente disciplinar devido à postura do Mário em relação a críticas ao árbitro Andrés Rojas, depois daquele jogo de ida contra a LDU, quando ele classificou a arbitragem como lamentável, falou que o árbitro cometeu erros grotescos, enfim, uma coisa muito grave, realmente muito absurda que o Mário Bittencourt falou, né? Contém ironia, por favor. E o Diogo Barbosa foi expulso no jogo da volta por reclamação. No documento registrado pela unidade disciplinar da Conmebol, a entidade utilizou essa publicação aqui na rede social do Mário para basear essa denúncia. Então eles vão ter que prestar depoimento. Tem algumas medidas disciplinares que a entidade pode tomar em relação ao presidente, por exemplo, como suspensão por um determinado número de jogos ou por um período, proibição de acesso aos vestiários ou de ocupar lugar no banco de reservas, proibição de acesso aos estádios, enfim, são medidas administrativas. Sinceramente, não acredito muito que essa punição vai ocorrer, mas também não duvido, né? Vindo da Conmebol, não dá para duvidar de absolutamente nada. Então vamos aguardar nos próximos dias aí. Evidentemente que se o Mário, se o Diogo Barbosa, se eles forem punidos, o Fluminense vai recorrer à decisão, por mais que depois de uma condenação por parte dessa unidade disciplinar da Conmebol, fique bem difícil reverter esse quadro. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link lá para a KTO. Se você não foi na KTO, por favor, dê essa moral, dessa força aí, uma parceria que vai se estender ao longo de todo 2024 e tem sido muito importante para a gente melhorar aqui nossa estrutura, nosso conteúdo, pensando também nas viagens aí ao longo do ano, acompanhando o Fluminense. Então vai lá na KTO, utilize o cupom JORNADA para você ganhar 20% de bônus no primeiro depósito. E hoje eu vou trazer aqui a dica para o jogo que eu vou assistir logo mais, evidentemente, entre Atlético de Madrid e Inter de Milão. A vitória da Inter está pagando 2,45, né? A Inter venceu o primeiro jogo, tem uma vantagem, tem um time melhor, né? O time está numa fase melhor, mas o Atlético joga em casa. E, evidentemente, vai, no mínimo, tentar ali devolver o placar mínimo para levar para os pênaltis. Então, se você acha que o time do Simeone, por jogar em casa, é favorito, está pagando 3 lá na KTO. Mas se você é daqueles que acha que a Inter vai vencer os dois jogos, 2,45 também é uma odd muito interessante. A odd para a Inter classificar está 1,24 só, está muito baixa, né, justamente por ter vencido o primeiro jogo. Vai ser uma partida muito interessante, então a chance de você também já começar com o pé direito lá na KTO. Se você ainda não tem cadastro, utilize o cupom JORNADA e vem com a gente. Vou trazer para vocês agora uma crítica que foi feita por um jornalista da TV Band e do Band Esportes, o Elias Júnior, que já apareceu algumas vezes aqui no canal, mas dessa vez o que ele fala ali sobre o Diniz, para mim, passa do ponto, né? Ultrapassa um certo limite e fica muito evidente o rancor e a raiva que esse cara tem do Fernando Diniz, porque críticas, né, todo mundo pode fazer, a gente faz, né, principalmente em relação ao que vem acontecendo neste início de temporada. Mas eu acho que isso explica um pouco, não justifica certas posturas, mas explica um pouco o porquê de, infelizmente, nos últimos tempos, o Diniz sempre tentar colocar a imprensa dentro de um mesmo balaio e fazer determinadas críticas repetitivas para questionamentos diferentes.
Eu vou trazer aqui o que ele disse e a gente fala em cima disso. Você observou. Que treinador incompetente é esse que em 12 clássicos ele não ganha nenhum? Que treinador incompetente é esse que o time melhora quando o Paulo Henrique Ganso ele sai lesionado e o Lima é obrigado a ser colocado em campo para ajustar o meio-campo? Que treinador incompetente é esse que não entende que quando você entra com o Renato Augusto e quando você entra com o Paulo Henrique Ganso, você entra com 9 em campo? Porque esses dois não marcam. Que treinador é esse que não entendeu que essa qualidade que tanto o Renato tem quanto o Paulo Henrique Ganso tem, essa qualidade só é validada quando você tem espaço para jogar. E o time do Flamengo, que é muito qualificado e muito bom fisicamente, não dá espaço. Então, o Fernando Diniz é um dos maiores incompetentes do futebol moderno. O Fernando Diniz, ele acha que ele pode fazer pais melhores, ele acha que ele pode fazer filhos melhores, ele acha que ele pode fazer pessoas melhores e se esquece que a obrigação dele como profissional de futebol é fazer jogadores melhores. E olha, 12 clássicos não ganha de ninguém e vai ser um fiasco. E você pode me perguntar se no ano passado perdeu de 2-0 primeiro, depois ganhou de 4-1. Bom, então vamos lá. Por que eu disse que essa crítica, para mim, ela passa do ponto? Porque em relação a escalar Renato Augusto, Ganso, enfim, tudo isso a gente já falou, já cansamos de falar, né? E fizemos as críticas e todas justas nesse sentido. Críticas ao desempenho do time são justas também nesse início de ano até aqui, mas o que não dá para dizer, e aí para mim é onde ele passa completamente do ponto, é querer diferenciar o trabalho que ele faz fora de campo, que é ajudar, né, o ser humano, o profissional, as pessoas que estão no entorno dele, é querer diferenciar esse trabalho do que é o técnico de futebol, à beira do gramado também. As duas coisas elas podem caminhar juntas. O cara pode ser um treinador muito competente e ao mesmo tempo se preocupar com o lado humano da pessoa. Uma coisa não impede a outra. Aliás, o Diniz foi campeão da Libertadores dessa forma. Então é importante até a gente saber diferenciar, a gente saber dissociar, até na análise. O que aconteceu no ano passado foi tudo lindo, maravilhoso, tem que ser reconhecido, mas hoje, 2024, agora, tem que haver cobrança, porque o Fluminense é muito grande e gigante, tem que continuar vencendo. Não pode parar no tempo, e isso eu falo já, acho que desde o início desse ano, ficar olhando para trás. Então, as críticas quanto ao desempenho do time, elas precisam acontecer. As cobranças, elas precisam acontecer. E da mesma forma, a gente tem que saber separar o que é crítica, uma crítica bem embasada, que é o que a gente tenta fazer, e isso daí. Porque o cara falar tem que se preocupar em formar jogadores, em melhorar jogadores. Como se o Diniz não tivesse feito isso com vários e vários atletas, tá aí o Thiago Santos para dizer. É como se o fato dele se preocupar, ter uma preocupação com a vida do jogador, além do que ele faz ou deixa de fazer dentro de campo, o impedisse de fazer um time melhor, ou de fazer o trabalho correto ali à beira do gramado. Então é o tipo de coisa que o Diniz luta muito contra, justamente contra esse tipo de opinião que ele luta, e aí ele vai para uma entrevista coletiva e acaba, querendo ou não, colocando todo mundo ali no mesmo balaio. Por isso eu falei isso antes de trazer essa crítica aí do Elia Júnior, porque, cara, você imagina ao longo de toda a carreira você ter que lidar com esse tipo de opinião, que é uma babaquice, né? Essa que é a verdade. Porque dá para ver que há um rancor ali, uma raiva, e esse tipo de crítica e esses caras aparecem sempre num momento ruim. Sempre quando perde ou sempre quando as coisas não estão dando certo, podem reparar. É só tropeçar, é só ocorrer uma eliminação, e esses caras no outro dia eles aparecem e o tom das críticas geralmente é o mesmo. Então é importante, eu acho, que a gente não cair nessa. A gente tem que cobrar, tem que ficar em cima,
Mas o que diferencia o trabalho do Diniz para os demais treinadores é justamente isso, essa preocupação com o atleta, com a visão que ele tem de futebol, além do que acontece ali em campo, e isso definitivamente não o impede de se tornar um treinador melhor. Os erros que ele comete é porque o Diniz, como qualquer treinador, tem suas teimosias e às vezes não dá o braço a torcer. Né, insiste em determinadas questões, mas não é porque ele está preocupado em formar um pai melhor, não é porque ele está preocupado com a família do jogador. Isso é de uma imbecilidade completa e não faz o menor sentido. Então eu acho que a gente, nós aqui conseguimos fazer essa diferenciação. Beleza, galera? Eu vou te pedir para não se esquecer de deixar o seu like aqui, de se inscrever no canal, muito importante. Conto muito com a audiência de vocês. Tamo junto e vamos que vamos.